foram excluídas porque já tinham sido pagas ou os credores não fizeram as ofertas. Sobraram 150 bi que foram objeto do leilão. A gente obteve um desconto médio de 83% e com isso a gente vai conseguir abater com o programa 126 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, a gente está aplicando no programa mais ou menos 8 bilhões de reais de recursos nesse fundo de aval do FGO. E a gente vai conseguir dar de desconto 126 bilhões de reais para a população. Então, para cada real que a gente está aplicando no programa, a gente está dando um benefício para a população de 15 vezes de 15 reais. Então, assim, a gente acredita que foi uma forma muito eficiente de alocar recursos públicos e que beneficia diretamente a população. Bem, uma parte desses 150 bilhões, como o ministro disse, são dívidas até 5 mil reais que são elegíveis para a garantia do FGO, para essa garantia. São exatamente esses que originalmente eram, acho que sumiu da apresentação. Eram originalmente 80 bi de reais, que com as dívidas já pagas e se transformaram em 72 bi, teve um desconto médio nessa faixa de 81%, então sobrando 13 bilhões, dos quais 8 bi vão poder ser garantidos pelo FGO. Então a gente transformou no FGO 60 bilhões mais ou menos em números grandes de dívidas em 8 bi que vão ser financiadas para a população em até 60 meses, com juro de até 1,99% ao mês. E na plataforma, quando ela estiver disponível, os bancos vão poder ofertar inclusive juros menores do que esses. Eles vão poder competir na plataforma pelos juros ofertados. Tá? É como se fosse um consignado, né, em que a taxa máxima fosse 1,99. Na verdade, como o Tesouro está garantindo, tem banco que pode oferecer uma taxa menor de refinanciamento se a pessoa não tiver condições de quitar a dívida. Então ele pode refinanciar sabendo que trata-se de um crédito garantido pelo Tesouro Nacional. A gente teve descontos muito expressivos. Como disse, o desconto médio foi de 86%, mas a gente teve setores em que você teve 80% dos lotes, a gente teve oferta de até 99% de desconto. Tá? Então os descontos variam um pouco. O desconto mínimo ofertado na plataforma é de 32% e a gente tem descontos de até 99% na plataforma, e eles foram muito altos em todos os setores. A gente tinha alguma dúvida sobre alguns setores que têm mais poder de cobrança, por exemplo, por conta de energia, poder cortar a luz do consumidor, mas a gente teve descontos fantásticos em todos os setores. Chamaria atenção para os descontos oferecidos pelas concessionárias de serviço público para dívidas garantidas. Eles chegaram, isso aqui, ó, eletricidade, desconto médio das dívidas garantidas, 73%. Telecomunicações, desconto médio das dívidas garantidas, 83%. Quer dizer, mesmo nas concessionárias que têm a possibilidade de encerrar o serviço, de deixar de oferecer o serviço que é essencial, mesmo nesses casos, para as dívidas garantidas para a população de baixa renda, os descontos chegaram perto da média do modelo, da média da operação. Então, no caso das telecomunicações, coincide, inclusive, saneamento, 73% de desconto. Então, vocês vejam que, efetivamente, as concessionárias de serviço público, que era uma dúvida nossa, porque elas têm possibilidades que os demais credores não têm, de privar a pessoa do serviço essencial. E mesmo nesses casos, o nosso apelo funcionou e as empresas viram vantagem no programa Desenrola. São pessoas que, entre aspas, ficam reabilitadas agora para voltar a consumir, né? Então isso, de certa maneira, melhora o mercado consumidor, aumenta o mercado consumidor, porque gente que tinha um nome sujo, não conseguia comprar nada, porque não conseguia... Essa é a ideia. Essa é a ideia. Exatamente, o programa beneficia tanto quem é diretamente beneficiado pelo programa, porque vai ter o seu nome limpo, e também a economia em geral, porque essa quantidade de dívida que vai ser renegociada vai entrar mais caixa no balanço das empresas e elas vão poder voltar a investir, e isso vai dinamizar a economia.
podem voltar no mercado assim que elas entram no programa. Tem um número, pagou a primeira parcela, ela já está reabilitada. Ela já está habilitada imediatamente. A instituição tem 5 dias para desnegativar o nome. Porque, na verdade, a pessoa não vai estar mais devendo para o credor. O credor vai receber à vista. Então, ele tem que desnegativar. Ela vai estar devendo para a instituição financeira, que tem o aval do Tesouro. O Tesouro, ela pagando, ela vai retroalimentar o fundo garantidor para novas operações. Então você tem um ciclo virtuoso aí, que o pagamento também vai alavancar possibilidade de novas garantias. Aí, por último, só dar alguns dados finais. Assim, a gente teve 654 credores que deram lance, esse desconto médio que a gente mencionou de 83%, a gente teve lotes com desconto chegar a 96%, e como eu disse, 80% dos lotes tem oferta de até 99% lá. A gente teve um ticket médio pós-desconto de R$420, são 60 milhões de contratos que tem lance, dos quais 36 milhões de dívidas vão poder ser garantidas pelo FGO. São 32,3 milhões de pessoas potencialmente beneficiadas pelo programa. E com a garantia desse refinanciamento em até 60 meses, são 21,5 milhões de pessoas que se somam, como o ministro já disse, aquelas mais de 10 milhões de perdões de dívidas que a gente teve na primeira rodada, e os 14 bilhões e meio que foram renegociados também diretamente no sistema bancário na primeira rodada. E agora a gente vai entrar, passando aqui, a gente vai entrar na próxima fase. A gente vai dar uma semana para as pessoas agora poderem acelerar o processo de cadastro no GovBR. Já tem muita gente cadastrada, mas a gente acha que tem uma fatia expressiva aí da população ainda que não está cadastrada. Então a gente gostaria de contar com o apoio de vocês para divulgar essa etapa de cadastramento, que as pessoas entrem no site do Ministério da Fazenda. Tem as instruções bem corretas, bem simples, explicadas de como se cadastrar no GovBR nessa faixa prata ou ouro. A gente gostaria de pedir para a população para fazer o cadastro essa semana, na próxima semana, e a gente vai abrir a plataforma já na segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, a gente vai abrir a plataforma para a população como um todo. O maior desafio agora é fazer chegar às pessoas a oportunidade que elas têm. Olha só, a dívida até 5 mil, o ticket médio dos devedores até 5 mil é R$259, que ele pode parcelar em até 60 meses. 70 meses? 60 meses. Tem um limite de R$50 por parcela, ministro. Com limite de R$50 por parcela. E tem parcelas de R$5, R$10? Não, a gente não pode. Tem R$50. Assim, o mínimo é R$50. É R$50 por parcela. Então, por exemplo, uma dívida de R$259, ele vai parcelar em 5 prestações. Entendeu? Com o aval do Tesouro. Então o credor recebe, sai de cena, ele fica com a operação de crédito junto a uma instituição financeira que vai fazer a operação porque é o Tesouro que está garantindo. E no caso de dívidas de 5 a 20 mil reais, o ticket médio caiu para R$1.386, com parcelas de R$50 no mínimo, o que significa que ele pode estender isso, né? Muitos meses. Então é uma oportunidade realmente, né, que está se dando para as pessoas resolverem o seu problema de crédito. Secretário, esse número de CPF são pessoas que necessariamente estavam com o nome inscrito no SPC, Serasa, ou não necessariamente? Todas. Se o cara está devendo, mas não está lá. Não, todas estavam inscritas. Todas estavam inscritas. E é muito importante destacar o seguinte: no site, que vai ser desenrola.gov.br, assim que a gente abrir na segunda-feira seguinte, a plataforma é muito amigável para a população. É basicamente cliques. As pessoas vão entrar lá e vão fazer as escolhas
delas sem ter que digitar muita coisa além do seu CPF e entrar no gov.br. Então a gente fez uma plataforma bastante amigável que as pessoas podem acessar diretamente do celular. Então é simples para a população se beneficiar desse programa. O que a gente precisa agora é fazer essa informação chegar na população e atrair a população para se cadastrar no gov.br, que é um requisito essencial para a participação no programa. Eles não vão precisar entrar em contato direto com as empresas, vai ser tudo só pelo site. Nessa fase, só tudo diretamente pelo site desenrola.gov.br, tá? Que vai estar disponível só a partir da segunda-feira seguinte, não na próxima, na seguinte. Dia 9, exatamente. Nossa tarefa agora é fazer a informação chegar. Essas pessoas estão sendo contactadas, fazer a informação chegar a ela, fazer ela se cadastrar no gov.br na forma exigida pelo programa para garantir a segurança dela, de que o seu crédito vai ser quitado, e a partir da segunda-feira, dia 9, ela passa a operar. Ela concluindo o procedimento, até se ela estiver na faixa garantida, ela sai imediatamente do cadastro negativo 5 dias após a conclusão do procedimento, e os demais devedores, para além de R$5.000, também os descontos estão disponíveis para ele efetuar a quitação. Então, dos 32 milhões de pessoas que podem ser beneficiados, 21 é só uma questão de terminar o procedimento. Ele não precisa recorrer a nenhuma ajuda externa. O próprio Desenrola vai estar dando o aval para essa pessoa. Então, 21 milhões de pessoas estão absolutamente, imediatamente habilitadas. Elas têm que só concordar com o desconto e acionar o financiamento. Ela só não vai proceder assim se ela estiver desinformada, e nós vamos fazer tudo para que ela esteja informada, ou se ela não concordar com os descontos, que é um direito dela. Ela pode não concordar com a dívida, não concordar com o desconto. Isso também acontece, a pessoa não reconhecer a dívida que tem. Mas até para isso, o Desenrola vai ser bom, porque ela vai saber que tem ali um apontamento que ela pode resolver nos canais competentes de desnegativar aquilo que ela não reconhece como dela. Tem muitos CPFs sendo usados e ela vai poder fazer isso também. Para ficar claro, então, até agora foi uma fase em que os credores em que cadastraram as dívidas, agora entra a parte da população. Sim. Então, nessa no dia 9. Exatamente, a partir com do dia 9. exceção do que já aconteceu, que foi a desnegativação de até R$100, que já aconteceu, e os quase 15 bilhões de reais que foram utilizados para renegociação com crédito presumido dos bancos. Mas isso não envolveu a população? Envolveu. Eu digo, foi a população que fez isso? Claro. No caso dos bancos, sim. Essa parte se deu diretamente com os bancos e não envolveu aporte de recursos públicos. Tem dois pontos que acho que vale destacar. O primeiro é que, em relação ao leilão, a gente previa, tinha no começo, um desconto médio mínimo de 58%. E a gente está chegando em 83%. São 40 bilhões a mais em desconto. Então, isso é muito importante aqui, que facilita, que amplia o acesso. E o segundo ponto, que diz respeito à jornada do usuário, a gente fez todo esse trabalho de infraestrutura, o governo, né, e as empresas, os credores, para organizar isso tudo, para que quando a população entre, isso seja da forma mais simples possível. Então, para ser bem intuitivo, então, por isso todo esse trabalho, e esse momento aqui que a gente chega agora, né, com esse resultado, tudo pensando em simplificar a jornada das pessoas e facilitar o acesso para essa parcela da população. O que acontece com os outros CPFs contemplados? Por que eles não foram contemplados? Nesses conjuntos de 32? Eles são contemplados com os descontos, eles só não têm a garantia por refinanciamento, eles vão poder pagar com desconto à vista. Tá bom? Por que eles não têm essa garantia? Porque toda a estrutura do leilão foi pensada para obter o maior desconto. Então a garantia foi oferecida para quem desse o maior desconto. E a gente, como a gente tinha recursos limitados, ela conseguiu abranger 20 milhões de CPFs. Aí os outros 12 não foram abrangidos, mas ainda assim vão ter um desconto muito elevado. Vocês têm uma média? É essa média, 86% de... O problema é retoma
pouco da dignidade das pessoas, né, ao longo do tudo. Mas se os juros realmente caírem mais, né, o poder de compra não aumentar mais, em janeiro vai ser necessário um outro desenrola, não? Não é essa a ideia. Nós tivemos uma crise pandêmica, a inadimplência subiu a um patamar inédito, 72 milhões de pessoas, né, CPF ficaram negativados. Então nós estamos realmente fazendo um trabalho para atingir dezenas de milhões de brasileiros, e nós esperamos que com o aumento da renda, queda do desemprego, queda da taxa de juros, consignado já caiu, o Selic já caiu, eu penso que é uma grande contribuição que está sendo dada. Agora, se você me pedir uma previsão, eu acho que essa plataforma vai continuar sendo utilizada ao longo dos anos, porque ela é nova, é um instrumento novo de fazer um encontro de contas entre credores e devedores que, até onde eu sei, não existe em outro país. Não conheço nada parecido com isso. Eu penso que é um case que vai ser analisado o que foi feito aqui. E nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que levariam anos para se encontrar. Anos. E que se encontraram numa plataforma e fizeram uma espécie de atacadão do crédito para, né, zerar a posição. É uma coisa que pode ser utilizada futuramente. Nós vamos, inclusive, à luz do sucesso até aqui do programa, que eu espero que continue nas próximas semanas, nós podemos verificar como nos valer desse instrumento, independentemente de participação do poder público garantindo dívida particular. Mas nós podemos explorar essa plataforma com toda certeza. E se eu puder acrescentar, acho que um ponto muito importante, a gente preparou todo um trabalho de educação financeira para a população, para evitar que essa situação de endividamento se repita. Então vai estar no site do desenrola.gov.br um curso completo de educação financeira e, além disso, vários cursos menores com dicas sobre planejamento financeiro, como pagar as dívidas na ordem adequada, como se planejar no longo prazo. Então tudo isso vai estar lá, explicado de maneira simples e acessível para toda a população, para que a população também consiga se planejar e se reestruturar para que a situação de endividamento não volte a ocorrer. Uma última coisa que eu queria falar, para depois abrir para outras perguntas, é que o programa Desenrola contou com uma emenda, né, uma emenda na lei, que também endereça o problema do rotativo. É um dos grandes problemas da negativação de CPFs no Serviço de Proteção ao Crédito. Então já tem um dispositivo no programa Desenrola que dá 90 dias para o Conselho Monetário Nacional resolver o problema do rotativo. Então já consta da lei, que vai ser apreciada no Senado, no plenário do Senado na segunda-feira, sancionada. 90 dias depois, o Conselho Monetário Nacional tem que resolver esse problema, que é dramático, né? O juro de 450%, por isso que os descontos chegam a 95%, 99%, porque efetivamente ninguém consegue pagar isso. Os juros do parcelamento da Desenrola chega até quanto? No máximo 1,99. Mas haverá concorrência entre os bancos. Aí vai ser menor. Pode, porque é um crédito garantido pelo Tesouro. Não há razão para cobrar. Esse é o limite, né? Tem banco que vai cobrar isso. É o consumidor. É o consumidor que escolhe o banco. Para cada consumidor, os bancos vão estar listados em ordens do juro mais baixo para o mais alto, e ele vai poder escolher lá o banco. E a população tem um prazo para ela se inscrever no GovBR e entrar no GovBR? Então, o programa, pela medida provisória hoje em vigor e pela lei, ele vai ficar aberto a partir do momento que a gente abrir a plataforma até o final do ano, para fazer as renegociações. Mas a portaria do Ministério da Fazenda dá um prazo de 20 dias para as pessoas, aberto o programa, para elas fazerem a renegociação. Se não fizer, a gente vai ter uma fila. A gente vai rodar a fila sucessivamente assim, entendeu? Para dar oportunidade para todo mundo. Se uma pessoa passar dos 20 dias ela não foi e não renegociou, para a gente dar oportunidade para outras pessoas, a gente vai fazer a fila rodar para
para essa oportunidade de renegociação. Mas tem que terminar no final do ano por razões orçamentárias, né? É propaganda, ministro, publicidade, informando a população disso, ou a ideia é contar só com a divulgação de... Não, tem uma campanha publicitária de serviço exatamente para informar a população de como fazer o curso de educação financeira e como acessar a plataforma. E por exemplo, esses devedores estão recebendo ligações para saberem que eles foram acolhidos? Então, cada credor vai poder contactar o seu devedor para dizer, olha, a sua dívida está no programa Desenrola, entre na plataforma para tentar a renegociação. Tá? Os credores farão uma boa parte desse trabalho, porque